Não tá fazendo nada partidário. Nada, absolutamente. Tá Ao sendo, contrário. falei de Erundina, tá bom? Mas, né? Não, mas ela é uma figura, ela vale. Tá acima do bem e do mal. Né? Foi de palavra em palavra. Olá, você que está chegando agora já deve ter visto o nosso programa número 1, esse já é o programa número 2 do De Conversa em Conversa. Ela é Angelina Seixas. E ele é Gerson Esteves. A gente está aqui falando nesse momento de eleições, estamos aí há mais ou menos 3 ou 4 dias da eleição, eu diria, uma das mais importantes do país dos últimos 20 anos. Não é pouca coisa. A gente falou no programa anterior sobre o que são os cargos eletivos e quais são os cargos eletivos desta eleição e falamos, claro, sobre representatividade. Se você não viu, vai lá assistir, o programa tá ótimo, a gente falou até de culinária, então tá valendo a pena. E hoje a gente vai começar conversando sobre o e-título, Angelina. Então é possível baixar o e-título ainda? É possível baixar a qualquer momento o e-título. Só não pode esquecer, Gerson, que embora a gente possa levar o e-título para a zona eleitoral, apresentar para o mesário, ele vai conferir a documentação, você não vai poder levar na cabine desta vez. Telefone celular não pode levar mesmo na cabine, é isso? Não pode. Nós vamos deixar o celular ou na mesa com o mesário, ou se você não confiar no mesário, vai ter uma mesinha do lado da cabine, você deixa o celular à vista do mesário. Isso, Gerson, foi para tentar minimizar algumas polêmicas que aconteceram na eleição passada e que eventualmente poderiam acontecer, e brasileiro nenhum quer isso, né? Mais polêmica. A gente não quer mais polêmica, a gente quer solução. Então, a gente falou sobre os cargos eletivos, falamos muito sobre deputados estaduais e federais e senadores, falamos menos sobre os cargos eletivos da eleição majoritária que você se referiu, que é a eleição de presidente da República e de governador. Nós vamos eleger governadores em todos os estados e territórios, ou a gente tem algum estado que não vai ter eleição de governador? Você sabe disso? Não, nós teremos eleição para governador em todos os estados. E este ano temos uma novidade também. Diferente das outras eleições, os estados onde nós temos um fuso horário diferente, vai começar a eleição na mesma hora, portanto começamos juntos, terminamos juntos, e se tudo der certo, resultado rápido também. Porque a urna eletrônica garante resultado rápido, e eu sou prova de que a urna eletrônica é segura. A urna eletrônica é segura. Por que é que eu digo isso, Angelina? Porque eu fui presidente da minha sessão eleitoral durante 5 anos e eu fui presidente na primeira eleição da urna eletrônica. E nós tivemos um treinamento de quase uma semana para entender como seria o processo da urna eletrônica, que deve ter sido muito mais aperfeiçoado de lá para cá. E eu sei claramente da segurança da urna eletrônica. Então, acho que a gente precisa acabar com essa polêmica sobre a segurança da urna eletrônica. Ela garante resultado seguro e rápido. E é eficiente, né? Vamos considerar que quando a gente fala de... O Brasil pensou num sistema de urna eletrônica por conta do tamanho do país, por conta da complexidade das nossas eleições, e funcionou, sempre funcionou, vai continuar funcionando. Tem muita gente muito boa, tem muita universidade muito boa, tem muito técnico muito bom que está ali validando a segurança das urnas e estarão acompanhando a eleição. Então eu também confio muito na urna eletrônica e estarei lá no dia da votação daqui a 3 ou 4 dias escolhendo os meus candidatos. Muito bem, a gente chegou então num ponto que eu acho que é o ponto que a minha mãe falaria. Minha mãe, a esta altura do campeonato, já teria feito a cola. Minha mãe fazia. Minha mãe pegava um papelzinho e escrevia todos os nomes da cola. Quando era uma eleição de um candidato só, ou um presidente da República, ou sei lá o que fosse, ela não fazia cola, porque ela decorava o número e ia. Mas é importante a cola? Eu acho importante, sabe? Porque são 5 votos diferentes. E para você acertar desta vez, eu gostaria que todo mundo fizesse uma colinha. Todo mundo fazendo cola. Todo mundo. Ok? Porque existe o quê? Luz no fim do túnel. Vamos levar uma cola. Como é que deve ser a cola? A gente vota primeiro em quem e por último em quem? A gente primeiro vota para deputado federal, depois para deputado estadual, depois para senador, depois para governador e por último para presidente da República. Uma coisa importante é assim, olha, você pode escolher o candidato que você quiser. Você pode escolher o partido que você quiser, você pode misturar tudo e escolher um candidato de um determinado
partido para deputado federal, de um outro partido para deputado estadual, mistura, mas escolha alguém que de fato te represente. Ou seja, essa história de que não podia misturar era no tempo da ditadura militar. Tá muito velha essa história, vamos esquecer isso. A gente há muito tempo já pode ser multipartidário ou pluripartidário. Ou apartidário e votar em pessoas, como a gente conversou no último papo aqui, no último de Conversa em Conversa. A gente falou também que a gente elege neste pleito 1/3 do Senado. Falamos então de que o Senado ele é renovável de 8 em 8 anos, um mandato dura 8 anos e ele é renovável de 4 em 4, é isso? Nós renovamos de formas diferentes. A cada 4 anos nós trocamos numa eleição 1/3. Nesta eleição é 1/3, portanto, um senador por estado. Você vai votar em um senador e só um senador do seu estado vai ser votado, vai ser eleito. Então é isso importante você levar em consideração. E ela embora seja para o Senado, uma eleição majoritária, porque só entra o mais votado de todos os candidatos, independente do partido, será o eleito para senador. Muito bem. Por que é importante a gente ter um alinhamento, eu não diria partidário, mas de pensamento entre as casas, o Senado, o Congresso, as assembleias, mas também os governos federal e estadual? Por que é preciso ter um alinhamento de pensamento não partidário? A gente vai governar. A gente tem o executivo que vai governar dependendo 100% do legislativo. Então, por isso que quando você tem uma maioria, você consegue mais facilmente aprovar determinadas propostas do governo. Então, neste momento, se a gente tiver um alinhamento entre o pensamento da população brasileira na escolha dos seus representantes para o Congresso Nacional e para as casas legislativas dos seus estados, com o pensamento da escolha dos seus executivos, por exemplo, você pode facilitar ou dificultar. O que não pode sair da mente da população brasileira? Em algum momento, esse seu executivo fará algum acordo com o Congresso ou com a Casa Legislativa do Estado para melhor governar. E isso é feito por maioria. Quando eu falo que a gente tem que escolher por representatividade, se a maioria do meu legislativo representar a população, por óbvio que esse governo executivo, seja do governo federal, seja do governo estadual, vai se alinhar com o que a população quer. Então fica muito mais fácil você ter um governo para a população. A gente ouve muito que é do povo, para o povo e pelo povo, mas se o povo não perceber que de fato é dele que sai tudo isso nunca vai mudar. Então deixa eu te fazer uma outra pergunta. Para quem não sabe, me corrija se eu estiver errado, Angelina foi durante muito tempo assessora parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na Câmara Municipal de São Paulo. Então, me diz uma coisa. Então, essa história de governabilidade, isso que você acabou de exemplificar para mim é a ideia da governabilidade, ou seja, quando o pensamento está alinhado e aí alguém consegue governar sem conflitos demais, é isso? Então não existe nenhum governo em que você não tenha conflitos demais. O que acontece é, se eu tenho um governador, um prefeito ou um presidente alinhado em atender o que o povo deseja, obviamente, a maioria desse Congresso também pensará no que o povo deseja. Então, não há um acordo de governabilidade, há uma sinergia de vontades. Eu acho que essa talvez seja a palavra mais adequada. Adoro, sinergia de vontades. Então, assim, se eu, povo, população, escolhi um Congresso Nacional, que é o que eu desejo que a gente consiga fazer, com maioria de mulheres, ou com um maior número de mulheres, não de maioria, mas um maior número, obviamente que políticas voltadas para as mulheres serão mais defendidas no Congresso Nacional. Se isso acontecer no Congresso Nacional, eu tiver um número maior de mulheres lá representando essas mulheres que estão aqui na população brasileira, o presidente da República deverá, para haver essa sinergia, criar políticas públicas que protejam essas mulheres. Então é uma vontade da população que está no Congresso Nacional que o presidente vai perceber e vai alinhar. Então não é uma questão de briga, eu não preciso sair brigando com todo mundo. Eu também não preciso fazer coisas que eu não acho adequada para conseguir governar. Então governabilidade significa qualquer líder do executivo, governador,
prefeito ou presidente sabe o que o povo quer. Se eu tiver essas mesmas pessoas representadas no Congresso Nacional, que também sabe o que o povo quer, a gente governa junto. Até porque quem vota e quem elege é o povo. E quando a gente fala de povo, a gente está falando a gente falou no programa anterior, 50 e tantos por cento de mulheres, 50 e tantos por cento de pessoas negras ou pardas, e mais de 90% abaixo da elite de mais ricos do país. Então, essas pessoas que são povo é que votam nessas pessoas que estão ali nos representando. Queria que você falasse pra gente um pouquinho, queria discutir, colocar em pauta. Eu sempre falo isso para aluno, né? E falo isso às vezes com motorista de táxi. Você que é motorista de táxi ou de aplicativo, que me ouve e já me pegou, deve ter visto eu falar sobre isso. Eu falo muito sobre essa história que as pessoas sempre adoram ficar falando, mas eu não gosto de política. Acho que política é um jogo sujo, acho que política é um negócio sujo, eu não quero me sujar com política, eu não gosto, eu tenho horror a isso, eu tenho nojo disso, eu não quero. Eu sempre digo algumas coisas que posso depois dizer, mas eu queria saber a sua opinião sobre esta visão, daquilo que a nossa avó falava, política não se discute. Então, eu acho que política se discute, mas eu acho que é mais que discutir. Política se estuda. Porque assim, as pessoas falam assim, eu não gosto de política, e também não vai na reunião de condomínio. Aí alguém que você escolheu para ser seu representante como síndico, porque assim, nós temos duas... aproveitando, vamos falar sobre uma história de votos válidos, votos em branco, abstenção. Vamos pensar quem mora em condomínio, quando você convoca uma reunião de condomínio para a eleição do síndico, suponhamos que eu tenha 20 apartamentos, eu tenho 20 votos. Aí, dos 20 votos, 10 não aparecem, eu só tenho 10 votos. Aí eu tenho 2 candidatos, alguém saiu eleito com 5 votos. Os 10 que não foram reclamam. Mas eu não escolhi esse síndico. Mas você deixou que alguém escolhesse. Então você abriu mão de um direito que era seu, de escolher ou não escolher. E pelo qual você paga, porque você paga condomínio, inclusive. Você paga condomínio. Você paga imposto. Aí, no Brasil pagamos imposto. É a mesma referência. Claro. Então, quando eu deixo de fazer... Esta é uma pequena política, pequenininha. Quando eu escolho representante de classe, aquilo que a gente fazia, que eu não sei, ainda tem, a gente tem um representante na sala... Que é eleito pelos outros alunos, que deverá conversar com os professores ou com a direção para assuntos acadêmicos. Isso é política. Claro. Não, quando você entra num lugar e fala bom dia, boa tarde, boa noite, quando você para no farol porque ficou amarelo e vai ficar vermelho, isso é política. Isso é viver em sociedade. Então... E a gente precisa parar, já sabe que é sujo. É sujo quer dizer que eu escolho alguém sujo. Toma para si a responsabilidade do que você tem. Ou porque você escolheu... ou porque você abriu mão do direito de escolher. Delegou para os outros escolherem. Mas é uma escolha. Claro. Não escolher também é uma escolha. Então, a gente precisa parar um pouquinho de falar, não vou falar sobre isso, e vai falar, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso de um jeito mais simples. Vamos tomar escolhas mais simples, por enquanto. O momento não nos permite escolhas muito complicadas, como eu falei no programa anterior. Então, vamos escolher só o arroz com feijão. Vamos fazer uma escolha mais simples, vamos escolher alguém que só me represente como pessoa. Funciona esse. Você que trabalhou ali na Câmara Municipal de São Paulo, funciona essa história de ligar para o seu vereador, mandar e-mail para o seu vereador, pressionar o seu vereador. Isso que a gente fala. Escreva para o seu deputado, escreva para o seu senador, mande e-mail. Isso funciona? Funciona, mas vamos deixar uma coisa bem clara. O vereador, o deputado, o senador, o presidente, provavelmente não vai conseguir fazer o que você quer. Quem vai fazer isso são os assessores. É a estrutura administrativa que está embaixo deste eleito. Então, eu sempre disse que, às vezes, melhor do que conhecer o vereador é conhecer quem trabalha com ele. Então, é bom que você saiba as pessoas que trabalham com ele. A gente está falando de São Paulo, de uma Câmara muito grande, mas vamos falar de uma cidade pequenininha do interior. Ela não tem assessores no gabinete. Ela tem assessor da Câmara Municipal, por exemplo, que atende todos os vereadores. Mas pensa só, se você foi lá e pediu para fazer o conserto de uma rua, por exemplo, que isso é uma competência do município, ele não resolveu, vai com
com 10, vai com 20. Hoje a gente tem a internet, a gente tem uma ferramenta que a gente não tinha há 20 anos. Esses abaixo-assinados de internet funcionam? Eu não sei se os abaixo-assinados funcionam, mas uma crítica na internet funciona. Então, uma crítica bem colocada. Onde? Me conta pra gente contar pras pessoas. Eu acho que você pode colocar no Facebook, criar o grupo do WhatsApp, botar no Instagram. Então, se a gente precisa de fato de alguma coisa, se a gente de fato escolheu essa pessoa para nos representar, é importante que a gente vá cobrar. Por isso que eu não quero só que você faça uma colinha para levar, eu quero que você anote numa agenda. Mande os candidatos que você votou para um e-mail, para ficar gravado na sua memória. Faça para você mesmo. Para você mesmo, um e-mail para você mesmo, escreva Meus Candidatos 2022. Anota aqui, ó. Meus Candidatos 2022. Você bota isso no seu e-mail e a hora que você precisar saber de quem cobrar, você anotou quem foi seu deputado, quem foi o seu vereador, ou na hora que você for votar para vereador, ou quem foi seu senador. E mais do que isso, se você votar em pessoas, como a Angelina está falando desde o programa anterior, em pessoas que te representam, com as quais você tem empatia, mais do que simpatia, empatia, você vai lembrar. Porque eu sei claramente quem são as pessoas em quem eu vou votar. Exato. E mais do que isso, às vezes aquela pessoa, se você escolher alguém que se parece exatamente com você, muito provavelmente o seu problema era o problema dela. Então é muito mais fácil quando o seu pedido chegar, ela achar, não, isso é relevante. O que não dá é para você pegar uma pauta animal, por exemplo. Uma pauta animal é de direito dos animais. De direito dos animais, uma pauta de direito dos animais. Uma pauta animal! Uma pauta animal também, que é também. E levar, por exemplo, para alguém que defende armamentos, por exemplo. Não há esta sinergia, não há essa ligação pessoal com a pauta. Ou você tem uma pauta LGBTQ, eu vou falar sempre dela, e levar para alguém que defende o agronegócio. Por exemplo, a bancada da bala. Não dá. Ou você pegar uma pauta que é absolutamente feminina, porque defende o direito da mulher de uma forma mais genérica, e levar para alguém que você conhecidamente sabe que é machista, contra o aborto, contra o direito das mulheres, a favor do estupro e outras cocitas más. Como qualquer brasileiro tem o direito, de acordo com a Constituição e respeitado todos os limites legais, de gostar do que quiser gostar, de defender a bandeira que quiser defender, se a gente não tiver pessoas que façam essas colocações no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas, a gente nunca vai conseguir conversar. Então é fácil quando alguém fala para você assim, mas eu pedi tal coisa para tal pessoa, a pessoa não me deu bola. Não vai dar mesmo, porque ela não sabe do que você está falando, ela não sabe da dor que você sente por aquele problema, ela não sabe da ansiedade que você tem por conseguir mudar alguma coisa. Então é escolher pessoas. Aliás, tudo na vida é escolher pessoas. Seja quando você casa, ou seja quando você elege um presidente. Exato. E quando você vai procurar um emprego, as pessoas escolhem as pessoas. Por isso que um currículo tão bom, essa é uma coisa difícil da gente entender quando a gente está no mercado de trabalho, porque assim, às vezes você tem 10 currículos maravilhosos. Os 10 são absolutamente iguais em competências. Aí você escolhe uma pessoa. Por isso que escolher um candidato em que você se identifique de alguma maneira é importante para não ficar só a imagem fria da tela, aquela coisa da televisão que você assiste um programa. Quem gosta de assistir programa eleitoral não gosta porque a imagem não é boa, porque o som não é bom, porque a voz não é boa, porque não tem uma produção artística, porque não há tempo para fazer produção artística. São 45 dias de campanha. Ficou todo mundo assim, sou pré-candidato. Por que você viu tanto tempo as pessoas dizendo que eram pré-candidatas? Me diz. Porque antigamente nós não tínhamos uma pré-campanha. Então, quando nós mudamos o nosso processo eleitoral, em que nós só temos 45 dias para a campanha, é um tempo muito curto. Então, eu primeiro me jogo como pré-candidato. Se o partido validar na convenção, eu sou candidato. Muita gente não continuou pré-candidato e não continuou candidato. Inclusive pessoas que mentiram os seus domicílios para serem candidatos, né? Então, é muito importante que a gente pare para pensar neste momento eleitoral e escolha mesmo alguém que nos represente de alguma maneira, para que lá na frente você pegue esse seu e-mail que você mandou para você aí, candidatos escolhidos em 22, para poder cobrar, para poder indicar. Esta pessoa que você só escolheu com base na personalidade não for boa,
troca. Essa é a vantagem, você troca a cada 4 anos, sem A custo. cada 4 anos você pode mandar todo mundo embora. Menos os senadores, alguns deles, mas inclusive alguns senadores você consegue mandar embora. Parar que essas pessoas continuem mamando sem fazer aquilo que te diz respeito, aquilo que te agrada. E aí eu queria chamar a atenção aqui para as pessoas, Angelina, o quanto é importante a gente pensar não exclusivamente nos nossos interesses pessoais. Eu entendo que a representatividade é importante. Mas você me disse antes do primeiro programa, eu me lembro, você falou assim: eu gostaria que todos os homens votassem em mulheres. Sim. Por que isso? Porque se todos os homens parassem nesta eleição e escolhessem mulheres, nós viraríamos o jogo e teríamos equilíbrio no Congresso Nacional. Porque, obviamente, que todos os homens é impossível que votem em nós mulheres. Mas, se a maioria nos ajudar nestas eleições e a gente aumentar a representatividade, eu tenho certeza absoluta que o Congresso Nacional vai ser muito melhor. Não porque nós teremos mais mulheres, mas porque nós teremos um país melhor representado. Então, quando eu falo que se os homens nos ajudassem nesta eleição, só para dar uma equilibrada, eu faço uma conta bem simplista, matemática nunca foi meu forte, que é 30% dos homens jamais votariam em mulheres. 60% que sobram, 70% que sobram, vamos considerar aí que uns 30 pudessem já votar em mulheres de primeira. Então os outros 30 talvez. Então se mais mulheres votassem em mulheres, se todas as mulheres votassem em mulheres, a gente não precisaria de ajuda. Mas ainda existe um pouco de nós resistente a tudo isso. Então eu queria mesmo que todos os homens votassem em mulheres, que a gente tivesse um Congresso Nacional 50% mulheres, 50% homens. Eu gostaria muito que todas as frentes da sociedade estivessem representadas. Esse seria um sucesso para os próximos 4 anos. E ainda que as pessoas digam assim, mas quem é que garante que vai funcionar? Ninguém garante nada. Quando você escolhe alguém para casar, também ninguém te garantiu que vai dar certo. Quando você compra uma caixa de ovos no supermercado, ninguém te garante que todos os 12 ovos estarão bons. Então, vale a pena o teste, porque você continua comprando ovos no supermercado, você continua se casando, você continua escolhendo pessoas para estar ao seu lado. Então, acho que a gente precisa olhar a sociedade brasileira neste momento um pouquinho diferente. A gente está caminhando para o final. A gente tem mais um programa antes das eleições, ele vai ao ar provavelmente na véspera das eleições, então eu recomendo que você fique de olho no YouTube, fique de olho nas nossas redes sociais, Angelina Seixas e Gerson Esteves. Vou colocar aqui os nomezinhos da gente para você nos seguir. E, claro, compartilhe este programa. Então esse foi o nosso De Conversa em Conversa. Ela é a Angelina Seixas. Ele é o Gerson Esteves. A gente volta daqui a pouco, fica de olho. Conversa em Conversa. É isso aí, valeu um segundo. Ficou menor, né? Ficou menorzinho. Um pouquinho.